Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live Aprendendo com André Luiz. Hoje nós teremos o estudo do capítulo 38, que será coordenado pelo nosso irmão Paulo de Tarso, que é o caso Tobias. Paulo, fica com você. Obrigado, Abadia, obrigado a todos. Então, vamos primeiro fazer a nossa oração. Convido todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Em primeiro lugar, gratidão pela existência, pela possibilidade de estarmos aqui, reunidos, e agradecemos a espiritualidade por sua assistência, inspiração, rogando forças e que o nosso trabalho seja de iluminação, de conhecimento para a nossa caminhada. E assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos. O caso Tobias é o capítulo 38. Então, vocês lembram que o André Luiz estava trabalhando lá nas câmaras de retificação. No capítulo anterior, ele teve um sonho com a mãe lá. Depois ele teve um outro capítulo que eu não lembro, que é antes desse. E agora ele continua trabalhando. A preleção da ministra. Isso, a preleção da ministra. Então, aqui ele já está no terceiro dia de trabalho. Nesse terceiro dia, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, em vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Eu não tenho muito a acrescentar aqui, apenas achei interessante aqui essa biblioteca, né? A verdade é que cada vez mais a gente vai tendo a ideia de que o plano lá, ele é exatamente como aqui, né? O plano físico deles lá, e você tem todos os objetos, todas as coisas que nós conhecemos. Então, esses planos intermediários, aí a gente tem aquela noção, né? Por que eles existem? Justamente quando as pessoas vão habitar o nosso lar, eles não sintam uma grande diferença em relação ao plano terrestre. Não haja vamos dizer assim, um contraste muito grande. É assim que eu vejo. Por favor, está livre aí para vocês. Só acrescentando aqui, aí você já falou que na verdade não é nem para não estranhar, né? Porque a nossa própria energia, né, ela não condiz, né, com um lugar diferente daquele que nós estamos, né, acostumados, porque não é nem, acho que a questão do estranhamento, né? Mas é a questão que a gente não está, não tem como, né, se adequar num outro lugar. Verdade. Né? E tem a questão também da apresentação das duas, né? Uma esposa e outra irmã. A gente vai ver que, não sei se é exatamente isso, né? Acho que ele pegou pela mais atual, talvez, né? Não, mas aí ele fala a questão que uma é espiritual, né? Uma é a questão que ele fala na questão do casamento, depois ele vai explicar, né? Um é espiritual, o outro é apenas uma ligação fraternal mesmo que você tem com aquela pessoa. Existe aquela pessoa que realmente te acompanha, né? Que tem uma vivência junto com você, que não é uma vida só, né? Várias vidas aquelas pessoas acompanham, que é a verdadeira companheira ou verdadeiro companheiro. Os outros são aquelas pessoas que são agregadas por uma existência apenas. É a outra, quando ele fala que é esposa, é porque não é uma existência só. Né? Ela acompanha ele nas vidas dele. Uhum. Em relação, Paulo, a isso que você falou sobre a estranheza, gente, eu estou chegando agora que eu estou fazendo mudança.
Faz tempo que vocês já fizeram mudança de casa? Como é estranho você mudar de casa. Você fica muitos anos num lugar, você vai para um outro lugar, até que você organiza tudo, que você se adapta ao barulho, às luzes ou alguma coisa. A gente já sente de estranheza, eu fico imaginando a gente mudando para o plano espiritual, encarando todas essas características aí que o André está encarando. Não deve ser fácil, não, né? Verdade. Bom, a senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns carmanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos carmanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Então, aqui, também não tem muito comentário, ele fica admirado, né, com a beleza das plantas, dos jardins, da variedade de jardins, e o interesse, né, de cada família, muito semelhante aqui também, né, Vai, Mori. Mais um capítulo falando da arquitetura permeada pelo verde, pela natureza, né? Mobília toda, fazendo um teto, então parece que isso é muito presente lá do outro lado. Verdade. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-me a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério de Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade, sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. Certa altura da palestra amada, Tobias acrescentou sorridente: meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Bom, aqui também não tem muito a acrescentar. A não ser a leve refeição, né? Sempre lá é leve refeição, né? Então, interessante. Mas aí ele vai agora explicar melhor essa situação dele, da família, né? Vamos lá, então. Então, eles estavam reunidos em família, ele fala assim, sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras. E observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. Indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que a senhora Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra. Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Então, é isso mesmo. Para quem leu o capítulo, ele estava aqui junto, né, das duas companheiras no mesmo lar, porque, na verdade, como ele vai explicar mais para frente, é uma situação de um encontro fraterno de quem já superou, vamos dizer assim,
as questões aqui da Terra, né? Deixa aberto para vocês. Eu acho que é isso, Paulo. A história bem longa, né? E ele explica basicamente a maior parte do. O que vocês acham a gente ler a história e fazer alguns apontamentos depois? Eu acho melhor, porque não tem muita coisa aqui, não. O que vocês pensam? Isso é verdade, porque é bem longo o capítulo, né? Senão vai demorar muito e vai falar a mesma coisa, mais ou menos, a história, né? Senão fica pela metade também. Não é. Verdade, concordo. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme, não será motivo de júbilo vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas no círculo do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem e a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Bom, se alguém quiser comentar, tá? Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós, outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de bom ânimo e se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio, acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar um gesto de narradora amável. Tobias e eu nos casamos na Terra quando ainda éramos muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-nos do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral bateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrado ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação.
Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei, semelhava-se a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, com um novo tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada da sua casa, é jardineira de seu jardim, suporta a bilha do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aquele que o serve? Quer você ser, quer você uma escrava que despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Minha pobre neta, minha pobre, abracei-me, então, em lágrimas, com a velhinha santa, e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde esta época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesmo, busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. Aí tem, meu amigo, a nossa história. Fala, Márcia. Eu acho, talvez, que não seja à toa que Tobias chamou ele para almoçar, para jantar na casa dele, contou toda a história. No final, é também o que estava acontecendo com a família do próprio André Luiz, né? É. A mulher dele tinha se casado novamente e ele tinha que se haver com essa situação. Então, você vê como que é interessante, né? Nada é acaso, né? E aí a dona Hilda trazendo para ele as dores e mostrando para ele o caminho a seguir, né? Vários capítulos parece que dá essa impressão, né? Lá com Clarence, aquela vez que ele foi pedir para ir para ver a casa dele, ele teve que ouvir uma senhora lá que também queria ver a família, então parece que tudo vai se arranjando para ele entender, né? É. Tudo é mais ou menos desse sentido. Fala, Maurício. Paulinho, queria fazer algumas considerações, né, a gente conhecendo a história aí. Primeiro, eu volto naquela colocação que eu falei no início, que falar, essa é minha esposa, essa é minha irmã. Por que não as duas esposas? Por que não as duas irmãs? Eu não sei, eu achei diferente essa distinção, assim, de uma com a outra, né? Achei a Luciana, de certa maneira, bondosa com a Hilda também, dizendo que ela, que foi o pivô do esclarecimento, mas, na verdade, assim, ela estava cheia de ciúme, né? Tanto dos filhos, e aí ficava lá, em volta, e também do marido, né? Os dois, um apego, assim, né? É meu, é meu, é meu, né? Achei interessante que ele fala como é que soluciona isso, né? Tem que ir para a fraternidade legítima. Tem uma questão que depois eu acho que eu vou falar mais adiante, que eu queria saber o que vocês acham, mas também dizer que eu achei espetacular a colocação da avó, né? Deu um belo de um puxão de orelha, chegou assim meio... Meu avô era assim, meu avô encarnado, né? Ele chegar para conversar numa boa e você... Na primeira frase você já entendia o recado, assim, né, e não tinha muito o que retrucar, porque ele tinha autoridade moral para isso, então não havia muito o que fazer, né? Então a avó foi providencial, né? Foi incrível. Isso é uma
uma cristã ou é uma leoa? Nossa, então foi fundamental, né, a avó. Ô, Maurício, em relação ao sentimento que você perguntou, por que não duas esposas e duas irmãs, eu particularmente acho que na nossa fase evolutiva, que nós estamos aqui agora, nós já temos adquirido um companheiro, no meu caso, um companheiro, uma companheira de afinidades que já te acompanham de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho certeza que o meu não veio nesta vida. Eu fui casada e tenho pelo meu ex-marido hoje um sentimento absolutamente fraterno. Quando ele tem uma boa namorada, eu gosto, eu fico feliz, eu dou conselhos, eu ajudo, tudo que eu puder fazer para ajudar, faria como faria para o meu irmão, para o meu primo, para um afilhado, para um sobrinho. Hoje ele faz, assim, parte de uma grande família, mas não tem nada a ver com aquele sentimento de esposo e esposa. Talvez seja nesse sentido, posso dizer isso, né? Eu compreendo bem ele. Por exemplo, eu já falei muitas vezes para o meu ex-marido que se Deus nos colocar de novo na estrada, eu aceito ser irmã, eu aceito ser mãe, para mim não tem problema nenhum. Porque ele faz parte da minha família sem ter nada a ver com a posição de cônjuge. Mas justamente é isso que eu expliquei lá atrás, né? As pessoas, ela tem o par certo dela, só que ela vem e vivencia com outras pessoas. Muitas vezes aquela outra pessoa nem tá vivenciando outra experiência também, no outro relacionamento. Não quer dizer que ela não tá aqui no plano físico. Ela pode estar sim, mas de repente ela tem uma outra vivência para fazer com outra pessoa. Mas todo mundo já tem aquela pessoa que é o companheiro espiritual mesmo, que sempre segue as vidas com ela. Foi isso que eu disse lá atrás, né? E isso eu sei porque, não vou citar nome, tem a pessoa que fala assim, que ele sabe com quem que ele é casado, que não é com a pessoa que está aqui, né? Tem a outra pessoa que é casada com ele, só que ela, nesse momento, ela não está aqui, né? Quer dizer, isso são coisas que são provadas, né, que as pessoas falam. E outra coisa, eu ia até comentar aquilo que a Márcia comentou, né, a respeito que ele já estava sendo preparado, mas só que a gente fala aqui do André Luiz, né, só que a gente tem que colocar isso na observância da nossa vida, né, porque as coisas que nós passamos também, as nossas experiências, elas vêm para nos preparar também para a nossa vida. Às vezes a gente fala, André Luiz, tal, a gente fica muito ligado nessa questão do André Luiz. Só que a vida, quando ele conta a vida dele, eu acredito que ele conta a vida dele, toda a história, para que sirva para nós, para que a gente observe que todas as experiências que a gente vai passando faz parte do nosso aprendizado, para a gente desapegar de alguma coisa. Por exemplo, eu fiz o curso de Libras e eu demorei a entender por que eu fui fazer o curso de Libras se eu nunca trabalhei nessa área, mas eu fui fazer o curso de Libras, depois que eu fiz o curso, eu fui ver o surdo de uma outra forma. Hoje, por exemplo, tem gente que chama eles de mudo, que não sei o quê, né, quer dizer, e aí eu já tenho coisa que eu já sei, né, como que eles se sentem quando alguém chama eles de mudo, quer dizer, eu passei a vê-los, né, de uma forma totalmente diferente que eu via antes. Então, a gente precisa ir observando isso na nossa vida. Por que eu estou vivenciando? Por que eu estou fazendo, às vezes, um estudo que eu nunca vou usufruir, assim, na prática, entre aspas, né? Mas é justamente para a gente desapegando de certas coisas, para a gente ir aprendendo certas coisas, até para a gente delimitando essa nossa questão de preconceito, uma série de coisas. Então, a gente precisa estar atento a isso, não só por conta da vida do André Luiz. Ele contou a vida dele para que a gente empregue isso na nossa prática, né? Entendeu? Mas eu concordo com você, Abadia, acho que são sinais que a vida vão dando, né, que a gente vai seguindo, né. É que o foco aqui é André Luiz mesmo, porque no final do livro ele vai encontrar a esposa dele casado com outra pessoa. O André Luiz estava sendo preparado para uma missão, então aqui o foco era ele mesmo. Mas eu concordo com você, os sinais vão dando. Mas às vezes também, apesar que a vida vai dando sinal, a gente vai enveredando para outro caminho, porque a gente não enxerga esses sinais, né? E nem sempre a gente enxerga. Então a gente vai enveredando para caminhos
equivocados. Tanto é que a prova disso que muitas vezes são difíceis as pessoas que completam sua programação reencarnatória. Não completam. A gente não completa. Muitas vezes a gente vai para muitos caminhos diferentes e a gente não completa. Então, mas é isso que eu digo, a gente precisa ir observando os sinais que a gente vai encontrando, assim como o Joãozinho e a Maria foi jogando o pãozinho lá, a vida vai jogando algumas sementinhas também para a gente seguir. E quando... o que era? Bom, não sei. Então, essa questão aí, quando parece que ele queria ficar contando a vida dele para todo mundo, não era, na verdade, ele precisava falar isso mesmo com o André. Mas a Mauri levantou a mão, né, Mauri? Pode falar. Eu ia pedir ajuda para vocês, na verdade, porque eu tenho dificuldade de enxergar dessa forma como vocês colocaram. Porque eu penso em última análise, e vocês, por favor, me ajudem a entender, que a finalidade é fraternidade universal. Ou não? Eu vou olhar para um venusiano, para um cara de outra galáxia, e falar, esse cara é meu irmão. Toda criatura vai se ver de uma maneira fraterna e a gente vai em direção à angelitude, em direção à luz, em direção à iluminação individual. E eu tenho uma extrema dificuldade de encarar essa coisa assim, uma pessoa, eu acho que existem almas afins, então eu posso, sei lá, casar com a Mariazinha, com a Joana, com a Zefa ou com a Pedrita, porque todas são almas afins, mas assim, existe uma pessoa no planeta inteiro, na galáxia, onde é que é? Então, assim, eu, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade muito grande em encarar isso como sendo algo, a minha pessoa, né? Eu tenho dificuldade em entender isso, sabe? Porque existem pessoas que você tem mais afinidade, almas afins, mas esse negócio de ser uma, poxa vida, aí complica, hein? Mauri, existe, por exemplo, existe compromisso, não existe, por exemplo, a nossa família biológica, existe a nossa família espiritual. Existe grupo, por exemplo, Ramatiz. Ramatiz fala que ali naquela casa nós somos um grupo da família dele. Aqueles que se ascenderam, que estão lá, eles ficam ajudando aqueles que ainda não chegaram no patamar deles, para poder chegar no mesmo ponto, porque eles não abandonam aquela pessoa, porque existe aquele grupo que tem um compromisso maior. Agora, a questão da fraternidade, ele era fraterno, a outra era um ser fraternal dele, uma companheira de fraternidade, uma irmã. Mas existe, eu não sei se lá na angelitude isso existe, mas antes, por exemplo, as pessoas, elas têm. Essas pessoas são mais próximas, são chamadas da família espiritual dela, e tem aquela que é a família biológica. Muitas vezes você vem numa família biológica, não tem nada a ver com a sua família espiritual. São grupos, né, que vão se elevando junto, vão crescendo junto. Aí, quando os dois cresceram, daí, sei lá, cada um talvez siga o seu caminho, né? Não tem essa necessidade. Grupos de almas afins eu tenho mais facilidade de entender. Então, mas daí existe uma pessoa que você acompanha também, que te acompanha. Bom. Eu tenho essa dificuldade. Nesse sentido, sim, de intimidade, sim. Né? Porque você não tem aquela intimidade espiritual com todas as pessoas, mas aí é questão de forma de também, né, que está certo também, essa visão aí sua. Eu sei que é antirromântico isso, me perdoem. Né? Não, mas isso não é romantismo, essa questão de relação espiritual não tem nada a ver com romantismo. O romantismo é a questão da vivência terrena aqui do pessoal, que não tem nada a ver, né? Lá, por exemplo, eles falam lá no plano espiritual, existe os relacionamentos das pessoas. Vamos supor aquele, como chama? O Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio, quando ele foi para o plano espiritual, ele estava namorando uma outra pessoa, né? Quer dizer, lá também acontece isso, só que não é dessa forma aqui, né? Lá é através de troca de vibração, troca de energia, não tem essa coisa, né, de relação física igual tem aqui, né? Então as coisas vão evoluindo. Aqui é porque o pessoal ainda é bem animal ainda, né? O relacionamento. Eu quero fugir um pouquinho dessa coisa de alma gêmea, assim, né? Não, mas não é alma gêmea, não é alma gêmea.
ele fala Mas isso no Livro dos Espíritos, tem, né? alma gêmea é outra coisa. Sim, mas assim, ele fala que a gente tem que fugir disso, né? As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem alguma parte do universo, sua metade, que fatalmente um dia se reunirá. A questão 298. Não há uma particular e fatal, não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição dos que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, quanto mais unidos. Da discórdia nascem os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. É um pouco mais isso que eu tenho essa ideia, sabe? É uma coisa assim, todos nós, né? Almas afins. Eu tenho dificuldade em personalizar. E, eu acredito nisso, não acredito em alma gêmea, obviamente. E quando eu disse, assim, não acredito que tenha uma pessoa, eu fiz uma frase antes, que é na atual conjectura que nós estamos vivendo, nessa atual evolução. Eu acredito que, obviamente, nós vamos encontrar muitas almas afins, nós vamos ter muitos relacionamentos fraternos, amorosos, ou com o termo que você quiser. Mas eu acredito que nessa fase que nós temos uma afinidade particular ainda por um ou por outra pessoa. E essa pessoa talvez venha com compromissos, nos acompanhando, e primeiro por laços talvez de discórdia, depois de concórdia, a gente não sabe dizer, mas a gente vai trazendo essas experiências. E acredito que exista, nesta atual fase evolutiva que nós nos encontramos, alguém com quem nós temos uma particular afinidade, por já termos encontrado muitas vezes, por já termos trocado muitas experiências, mas isso nunca que há no meu ponto de vista, um compromisso eterno, uma coisa assim, só tem aquela pessoa. Isso eu concordo com você totalmente. Eu acho que é muito da nossa condição atual só. E conforme formos nos evoluindo, o nível de amor, como diz Jesus, nós não sabemos amar ainda, vai se modificando, vai se ampliando, a nossa família vai ficando universal, realmente, como você falou, mas eu acredito ainda que, por enquanto, nessa atual circunstância evolutiva nossa, a gente ainda tenha ali uma ou outra pessoa com quem nos afinizemos mais e que nos apoiemos, é isso que eu penso. Mas a alma gêmea, concordo com você, não existe isso. E eu também não coloquei como alma gêmea, né? Eu não disse alma gêmea. Alma gêmea é porque, como se separasse, criasse dois seres iguais. Aí teria dois seres iguais, não existe. Eu não falei em nenhum momento em alma gêmea, eu não acredito também nisso. Só que é assim, pessoas que estão se ajudando, né, no crescimento. É a mesma coisa, você não tem um anjo da guarda, né? Assim como você tem um anjo da guarda, você tem alguém também que te auxilia, ou que você auxilia essa pessoa no crescimento dela. Aí o dia que os dois chegarem no ponto lá, que já não necessita mais disso, tchau, tchau, né? Obrigado. Ok. Vamos lá, então. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e juntou. Mas graças a Jesus e a ela aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia que Hilda me beijou perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução das necessidades do processo retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizeram, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso.
ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Capaz de sopitar curiosidades, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Caso? Mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Aqui está invertido, aqui, desculpa, pessoal. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Esse aqui é o último slide. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas, aqui, né, muitas etapas terrenas, precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave na Câmara de Edificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Deixo com vocês aí os comentários. Eu acho que ficou tão claro, né? Ele explicou tão bem qual que é esse casamento espiritual, qual que é o fraternal, né? Verdade. Mauri, pode falar. Paulinho, eu gostei muito dessa divisão aqui que ele colocou, né? Aí a gente consegue entender também que, na verdade, tinha uma afinidade com a Luciana, mas com a Hilda era algo um pouco mais elevado. Era uma afinidade muito maior do que ele tinha com a Luciana. Ele coloca aqui, há casamento de amor, amor deve ser o da Hilda, né? De fraternidade, que deve ser o da Luciana, né? De provação, de dever, e são esses quatro, né? Provação, dever, amor e fraternidade. Gostei dessa divisão. Legal. É isso Gostei mesmo. muito dessa divisão. Você viu que a Luciana, ele ia encontrar a pessoa que é afim com ela, que é o que daí ia ser um casamento espiritual. Esse que ela ia reencarnar, que é em São Paulo, esse era a pessoa da vida dela lá, que acompanha ela. Você viu várias vidas, muitas existências. Então ele explicou bem explicadinho a diferença de uma coisa com a outra. Entendi. Fala, Márcia. Uma vez fizeram uma entrevista com o Chico Xavier, e o entrevistador, eu não me lembro o nome, era também um espírito. E ele perguntou assim a Chico Xavier, ele fez a segunda pergunta. Meu irmão, uma vez que nós sabemos que os casamentos por afinidade, por amor, nessa atual fase que nós estamos aqui na Terra, não chegam a 4%, como se dá, então, os critérios para encontrar as almas que vêm para o matrimônio? Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava quando eu li essa pergunta. 4% são os de grande afinidade e amor. Aí os outros são esses, né? De prova. Que mais que é uma fraternidade? Qual é o outro? Aqui. Cadê? Dever. Dever. Ação, fraternidade, amor. Claro que isso não significa que não podem ser bons, né? Bons casamentos. Né? O que seria o de dever? Provação, mas dever... qual a diferença entre dever e provação? Uma vez eu li um caso que eu achei bem interessante.
rapaz, numa determinada encarnação, desrespeitou a menina engravidou, e ele deixou a menina sem a proteção de uma família, ela ficou exposta ao escárnio, ela teve uma social, ela teve uma série de problemas, a criança também e tudo mais. Voltou e cantou, esse é o de dever. Esse é o de dever. Aí o que ele fez? Quando ele caiu, ele falou, não, eu devo a ela uma posição honrada na sociedade, eu vou cuidar dela, parará. E aí foi. A maioria fica nessa da provação, né? Provação é o quê? Uma vida é a sogra, desculpa, é outra a esposa? É. Então, eu tô brincando. Qual seria a provação? Seria uma alma que não é muito afim ou que é necessário o reencontro? E a aprovação são os ajustes que precisam ser feitos ainda, né? Pequenos ajustes ou grandes ajustes, né? Entre os casais. Agora eu quero a porcentagem de cada um agora, hein? Se 4% da... Vamos dividir aí. De amor, fraternidade, provação e dever, vamos fazer uma consulta mediúnica para a próxima reunião. Qual que é a porcentagem? Fazer uma enquete, né? Fazer um levantamento. Porque tem aquela questão também que a maioria dos casos, né, que fala que a amante na outra vida vai ser esposa. Esse também deve ser dever, né? Provavelmente. Eu acho que essas questões são bem complexas, sabe? Porque é difícil ter dois casos muito parecidos. Mas, no fundo, todos nós somos iguais, assim, estamos aqui na mesma situação. Eu acho que a vida conjugal, nessa fase que nós estamos, não é muito fácil. Porque, como o nosso irmão falou, temos muitas modalidades de encontros, né? E aí a gente tem que desenvolver a paciência, desenvolver o entendimento, a lealdade, são questões difíceis. Eu sempre fui meio a favor de manter, não acho um erro uma separação, mas eu acho que a gente tem que batalhar por manter um relacionamento, mas chega um ponto que é meio, estão digladiando, né, cada um com uma faca, é melhor separar mesmo, né? Mas eu acho que deve tentar exatamente por isso, né, que a gente não sabe de fato, né, os reais, né, quais são os reais motivos de estarem juntos e, enfim, cada caso é um caso, mas é muito amplo, né, discutir o porquê da reencarnação, o porquê como filho, o porquê como pai, o porquê como, né, mas eu acredito que tem uma coisa de escolha também, né, tem alguns cursos aí de religiões, outros que falam, né, sobre curso para casal, né, para você aprender, escolher uma outra família, você aprender, você olha o comportamento da pessoa, costumes e etc, né? Então, talvez isso aumente, né, a porcentagem de, pelo menos dos fraternos, né? Imagino eu. Eu não sei se é aqui no Nosso Lar ou em qual livro que uma moça, aí na vida do plano espiritual, estava namorando um rapaz. E ela conversando, que ela estava explicando para ele todos os defeitos dela, todos os problemas dela, todas as coisas que a incomodavam. E aí alguém questionou assim, mas como assim? Você está falando tudo que é negativo, todas as suas dificuldades? Não é, porque nós temos que nos unir, apesar delas, não escondendo elas. Porque a gente só mostra, quando namora, tem o noivado, o início, só o melhor. Nós nos esforçamos, nós mostramos o nosso melhor. Aí, com o passar do dia a dia, a gente vai ficando mais tranquilo e vai mostrando as verdadeiras cores, né? E aí se dá o choque. Então, ela falou que no ambiente espiritual mais evoluído, as pessoas já mostram todas as suas dificuldades logo de cara, que é para não ter problema. Eu estou tentando me lembrar que livro que foi esse. Só lembrar minha vida. Vai, Maurinho. Eu não li em livro nenhum, mas
o celebrante do meu casamento, que era um psicólogo, um amigo nosso, ele falou exatamente isso. Ele é muito brincalhão. Ele disse assim: olha, o Amaury pensa que conhece a Ana Paula, e a Ana Paula pensa que conhece o Amaury, né? Então, desculpa, psicologicamente nós temos máscaras sociais, né? Tem essa coisa que a Márcia falou, né? Você acha que conhece 100% do outro, então é um relacionamento lato sensu, não só o conjugal, é um, é um curso para pós-doutorado, viu, Paulo? Verdade. Ana Cristina. Ana. Boa noite a todos. O casamento, assim, pela minha experiência também, é uma das formas melhores que eu percebo da gente se autoconhecer e saber lidar com o outro também. Eu acredito nisso porque muitas vezes, durante um casamento, quando ele é rompido por um conflito, às vezes a pessoa casa de novo, e lá por mais tempo já de convivência, muitas vezes ele pensa, poxa, se eu tivesse agido dessa forma, eu teria mantido meu casamento anterior. Então a gente percebe pelas experiências, claro, tirando os excessos de violência, né, de vícios, esses assim que são realmente impossível de conviver, né, mas os normais, dentro daquela dificuldade que se impõe, exatamente isso que o Dr. Amaury falou, quando se casa, é aquela ilusão, aquele amor, aquela paixão. Quando começa a surgir surgirem os problemas de conflito, de interesses, de vaidade, de egoísmo, de orgulho, é um momento maior para a gente se autoconhecer e realmente aplicar esses conhecimentos que a gente está tendo. Porque talvez o que mais impeça um relacionamento a crescer junto é se expor como ser humano, com as dificuldades, as fraquezas, a expor para o outro que eu sou frágil, que eu sou fraco, né? Eu estou dizendo isso porque eu tenho algum convívio com pessoas que superaram esses momentos. E, às vezes, o que mais impede é essa confiança no outro. Porque a partir do momento que acaba aquele momento de aquela fase do casamento de ilusão, digamos, entre aspas, se a gente não confiar no outro, se a gente não se expor, não mostrar as fraquezas ou o que a gente pode fazer com que o outro também se levante no momento de fraqueza, a gente não constrói nada, acaba desistindo sem lutar. Então, eu sempre achei que o casamento é uma porta muito grande para a gente trabalhar todas essas questões. Porque é diferente de filho, né? Porque o filho tem um sentimento totalmente diferente. Então, como o Dr. Mauri falou, a gente tem que estar sempre lutando para construir o casamento. Porque quando você encontra essa porta de se fortalecer um no outro, constrói algo. Certamente será construído algo melhor. Obrigado. O João postou uma sugestão aqui. Você quer ler para a gente, João, por favor? Não, Paulo, pode ler, pode ficar à vontade. Estudando a mediunidade, sexta edição, classificação dos casamentos. Acidentais. Encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Provacionais. Reencontro de almas para reajuste e necessária evolução de ambos, tá? Sacrificiais. Encontro de almas iluminadas com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Afins, encontro de corações amigos para consolidação de afetos. Transcendentes, almas agradecidas no bem. Almas agradecidas no bem que se buscam para a realização imortal. Muito bacana e muito semelhante à classificação do André aqui. O dever, a do dever seria essa sacrificial, a provacional seria aquela da provação, mas ela é um pouquinho mais completa, realmente. É interessante.
Eu acho que essa sacrificial seria no sentido da mãe do André, com o pai dele, de repente, né? Também. E eu lembrei, só falando uma coisa para a Ana, lembrei de você que no outro estudo, você perguntou se lá estudava. Não sei se você já tinha entrado hoje, quando fala da biblioteca, né? Que tem lá, né? Então, eu lembrei de você. Ai, não, é que eu realmente estava numa outra ligação, Badia, perdi. Então, Perdi essa fase. ele fala sobre a biblioteca na casa do Tobias. Ai, que ótimo, que maravilha. Respondeu, então. Obrigada. Bacana. Vamos. Mas, olha, eu concordo com você. Eu acho que um relacionamento conjugal é o que há de mais efetivo para o autoconhecimento, porque o cônjuge costuma ser o seu espelho, né? Ele vai te apontar todos os teus problemas, os teus defeitos, os teus chatices, as tuas incongruências. Meu Deus, como um cônjuge é eficiente para te mostrar aquilo que você não está vendo. Realmente, é um autoconhecimento. Aí fica aquela questão, né? Aí a gente acha que há o conflito e é insuportável a convivência, exatamente porque a gente não quer ver os nossos defeitos. E aí, quando começa um relacionamento, a conversa só jogando culpa no outro, não vai construir nada. Então, tem que primeiro verificar o que eu estou errando, por que você está achando que eu sou assim. Então, esse diálogo é super desgastante, né? É algo assim que tem que ter muito amor para construir, para continuar com a pessoa, né? Porque a gente se auto-enfrentar nisso e assumir que, eu não sou perfeito, eu erro mesmo, você tem razão, nossa, olha, realmente é um aprendizado e tanto, e tem gente que não tem essa estrutura, aí é melhor partir para o outro, né? Paulinho, posso. Opa! Eu acho uma boa tática dentro do relacionamento, seja ele qual for, conjugal ou não, né? E a gente buscar que a gente tem possibilidade de alterar, ou seja, nosso comportamento, né? Então, o outro diz tal coisa, né? Alguém no meu trabalho falou algo, minha esposa me falou alguma coisa. Eu vejo se aquilo tem ressonância de fato com alguma coisa, e provavelmente vai ter, né? Porque os outros convivem com a gente, conseguem ver. E buscar ser o melhor que você pode ser, né? Será que eu estou sendo a melhor versão de mim mesmo que eu posso ser, né? Talvez seja uma maneira boa de Verdade. encarar. Queria fazer uma pergunta para vocês. Essa história que nós vimos aqui da Luciana e da Hilda, como é que se enquadra nessa classificação aqui? Ela é acidental, provacional, sacrificial, afim ou transcendental? A Hilda é transcendental, imagino. Mauri, é vestibular aí, A, B, C, D, E ou nenhuma das anteriores? A Hilda ou Luciana, qual que você quer? Ué, as duas. A Hilda é transcendental, não sei qual que é a alternativa, eu me perdi na sua questão discursiva, na sua múltipla escolha. Não seria você? Está faltando a possibilidade do fraternal aí. Seria talvez o mais afins? Pode ser. Possivelmente, né? Afins, né? É difícil, né? A gente classificar, às vezes, eu acho bem difícil. Apesar de você olhar assim, parece tão fácil, porque existem muitas coisas, né, a ser levado em conta, né? Ok, muito bom, capítulo muito interessante. Badia, eu acho que
Ainda tem 2 minutinhos, se você quiser encerrar. Mas isso, eu vou deixar parar a gravação para fazer já a prece, né? Tá. A prece final. Só parar aqui.